Estamos de volta mais uma vez e espero que você navegue comigo em mais esta série, Compreendendo as Escrituras. Amém? E o tema da nossa ministração hoje é O Morrer por Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, versículo 36. Está escrito: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Aqui na minha Bíblia diz que somos entregues à morte continuamente. E há também versões que diz o dia todo. Somos entregues à morte o dia todo. Então vejam que Paulo, ele escreve aos romanos aqui, ok? E ele escreve uma frase muito intrigante. Tem muitas pessoas que não entendem o que Paulo está querendo dizer com isso. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Ou como nós lemos aqui nessa versão, continuamente. O que Paulo, então, amados, está querendo dizer com isso? O que isso significa para a tua vida prática, para a minha também? Será que isso aqui é simbólico? Vamos procurar entender, amém? E para compreendermos o que Paulo está dizendo, nós precisamos de saber qual é o público-alvo de Paulo. E também qual é o contexto em que esta carta foi escrita. Aí entenderemos de maneira correta. Pois bem, queridos, em primeiro lugar, Paulo, ele escreve, como já falei, para os romanos cristãos, servos de Deus, escolhidos, predestinados pelo Senhor. Veja, aí no mesmo capítulo, Romanos 8, do 28 ao 30, veja o que a palavra de Deus está dizendo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então vejam que Paulo escreve para pessoas cristãs, para pessoas que foram escolhidas por Deus. Aqui diz que Deus de antemão conheceu. Interessante isso aqui, né? Vejam que antes mesmo de nós existirmos, Deus já nos conhecia. Não me peça para explicar isso aí, porque não tem como explicar. Mas a palavra diz aqui que Deus, ele conheceu os seus escolhidos de antemão. Lá mesmo em Efésios diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Dá para entender isso? Não. Mas antes que houvesse nações, antes que houvesse mundo, Deus já havia nos escolhido em Cristo Jesus. Porque Deus não é como nós, ele não está limitado ao tempo. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Amém? Ele é onipresente. É o que eu posso falar para vocês. Agora, Paulo ele escreve não somente aos romanos, essa carta também é para mim, é para você. É para pessoas de todas as épocas, amém? Essa carta é para pessoas de todas as nações. Deus continua falando conosco de maneira muito forte. Não só falou aos romanos, né, na época, mas fala também hoje aos nossos corações. Então você, como diz aqui a palavra, já era conhecido de Deus de antemão, ele te predestinou para que você seja conforme a imagem de Jesus, o seu Filho. Glória a Deus, né?
Deus, Ele te predestinou, Ele te chamou. Veja aqui o versículo 30, né? Está escrito: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, além de Deus ter te chamado, Ele te justificou, Ele também te glorificou. Tudo isso já aconteceu no tempo de Deus. É algo inimaginável, é algo tremendo que Deus revela aqui para todos nós. Agora, falando sobre o contexto em que Paulo escreveu aqui aos Romanos, era um contexto de muito sofrimento. A igreja estava sob perseguição. Muitos cristãos estavam sendo martirizados, meus irmãos. Todos que confessassem que Jesus era o Senhor, essas pessoas eram perseguidas, torturadas, mortas, seus bens eram confiscados. Então era um pano de fundo de muita perseguição que a igreja sofria. Então, por causa disso, Paulo, no versículo 36 que nós já lemos aqui, ele diz, né, que por amor de Cristo, somos todos entregues à morte continuamente. E ele usa uma figura de um animal aqui. Ele diz aqui, no versículo 36, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja também, Romanos 8:31, o que Paulo diz. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, devido à igreja estar passando por uma perseguição tremenda, muitos sendo martirizados, torturados, Paulo, ele usa essa expressão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então era fundamental, meus amados, principalmente nessa época aqui, o cristão saber quem ele era. O cristão precisava de ter o entendimento da sua identidade diante do Senhor, porque senão ele não conseguiria permanecer firme no Senhor. E hoje, queridos, nós não estamos vivendo um contexto como este, pelo menos aqui no Brasil. Nosso país é laico, há liberdade de expressão, há liberdade para cultuarmos a Deus. Então nós hoje não enfrentamos uma batalha, uma perseguição literal como os irmãos da época aqui de Paulo enfrentavam, ok? Eles eram literalmente presos e torturados. Mas eu quero dizer que, mesmo vivendo num país laico como o nosso, nós enfrentamos, irmãos, uma batalha, sim, espiritual, uma batalha que é travada no mundo invisível. Satanás, ele usa de outras formas para nos derrotar como crentes no Senhor. Ele age através do engano, através de sutilezas, sabe? E ele procura nos atrair para o pecado, até porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Então ele tem seus métodos para nos atingir. E estamos sim numa batalha não literal, como aqui em Romanos, embora, né, nos nossos dias há países em que crentes são literalmente perseguidos, os países fechados para o evangelho, crentes são mortos, são torturados, crentes perdem os seus bens por amor a Cristo, nesses países fechados totalmente para o evangelho. Mas não é o caso aqui do Brasil, né? A nossa batalha é travada a nível de mente, no mundo invisível. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É importante você ter esse entendimento.
de que mesmo diante de lutas difíceis, queridos, que nós passamos por professarmos o nome de Jesus, tá? Mesmo diante de adversidades, por exemplo, tem crentes que perdem o emprego porque creem no nome de Jesus. Sabia disso? Há perseguições. E eu vejo que a igreja, nesses dias, aqui no Brasil, ela está sendo perseguida também. Há pessoas que odeiam o Evangelho, a palavra de Deus. Nós estamos vivendo num mundo hostil à palavra de Deus, mesmo que o nosso país seja laico, mesmo que haja liberdade de culto, o mundo em si é hostil à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, queridos. É inimizade contra Deus. Então, enfrentamos sim batalhas aqui. Mas Deus é por nós. Amém? Que você tenha isso no seu coração. Tá? Você está do lado de Deus. Deus está do seu lado. Veja 1 Coríntios. Vamos ver uma referência interessante. 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Aqui está falando sobre tentação em relação à nossa vida moral. E diz aqui que nenhuma tentação está fora do nível humano, ok? Está nessa esfera humana. E aqui diz que Deus, Ele é fiel, e Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele é aquele que traz o livramento para nós. Amados, em seguida, nós vemos aqui Paulo falando sobre o imensurável amor de Deus. Veja o versículo 32 de Romanos 8. A palavra diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Veja então que o versículo 32 nos fala sobre este amor. Um amor tão grande que Deus enviou o seu próprio Filho. Ele deu, né? Ele não poupou Jesus, mas Ele o enviou para que morresse por todos nós. Nós que éramos inimigos de Deus, nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, que não éramos merecedores deste amor, mas ainda assim Deus deu o seu Filho para morrer pelos seus inimigos, que éramos nós. Isto é amor, queridos. Jesus deu a sua vida por mim e por você, quando nós ainda estávamos totalmente separados de Deus. Quando nós fazíamos coisas que desagradavam ao Senhor. Ok, queridos? E na sequência, Paulo também diz que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Que coisa tremenda aqui. Hein? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Amados, não existe nada que tenha poder de nos separar do amor de Jesus. Vejam que era muito importante, irmãos, os cristãos desta época ouvirem essas palavras, devido à intensidade da perseguição que eles estavam vivendo. E é importante também para nós hoje entendermos que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Nada pode.
Glória a Deus por isso. E finalmente, meus amados, Paulo ele faz aqui uma citação do Salmo 44, versículo 22. Aqui no versículo 36, ele faz, na verdade, uma citação lá do Salmo 44, 22. Tá? Se você abrir a sua Bíblia lá nesse Salmo, você lerá exatamente isso. Por amor de ti somos entregues à morte continuamente, ou todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E aqui no versículo 36 diz, como está escrito. Então Paulo, na verdade, está fazendo uma citação do Salmo 44, 22. Então isso nos fala, meus amados, que o servo de Deus vive num mundo hostil. Tá? Este mundo é hostil, é totalmente antagônico a Deus. O servo de Deus enfrenta muitas batalhas. Nós somos comparados, meus amados, como um animal caçado para ser abatido. Tá? Somos comparados com uma ovelha, um animal pronto para ser abatido. E mesmo que enfrentemos uma realidade muito dura, isso não significa que Deus nos abandonou, amém? Deus jamais nos abandonará. Pelo contrário, Ele está conosco. Deus está presente conosco. Veja o versículo 37 de Romanos 8, aí mesmo, né? No mesmo capítulo. Está escrito, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores em que situações, meus irmãos? Nas tribulações, nas angústias, nas perseguições, na fome, na nudez, no perigo, na espada. Nós somos mais que vencedores. Precisamos de entender isso. Às vezes as pessoas estão passando assim por situações na vida difíceis e elas são tentadas a pensar que Deus se esqueceu delas. Não, queridos, Deus não se esquece dos chamados, dos escolhidos. Deus nos ama intensamente, amém? E Ele nos livra nas tribulações e não das tribulações. Você entende isso? É no meio da tribulação que Deus traz, muitas vezes, livramento sobre as nossas vidas. Isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram lançados ali naquela fornalha de fogo que havia sido acesa 7 vezes mais. Então eles não foram livres da fornalha, eles foram lançados naquela fornalha, mas foram livres no meio da fornalha. Jesus estava lá, havia uma quarta pessoa com aqueles 3, e as suas roupas não se queimaram, nem fumaça sequer, né? Eles ficaram cheirando ali, e saíram depois, são e salvos daquela fornalha. Era o livramento de Deus nas tribulações. Então Deus, muitas vezes, Ele não te livra da tribulação, mas na tribulação Ele traz livramento sobre a tua vida. Amém? Amém, queridos? Então, queridos, mesmo que sejamos tratados como ovelhas levadas para o matadouro, como está escrito, é importante entendermos que nós estamos debaixo do amor de Deus. Mesmo que você esteja sofrendo, ok? Por amor a Jesus, Deus está com você. A vitória final é do servo do Senhor, é tua. Não desista, amém? Não desanime. Isso está acontecendo no mundo inteiro, amém? Perseguições literais ou não, isso está acontecendo. Somos entregues à morte o dia todo, é o que está escrito. Então esta é a realidade do cristão, enquanto ele viver aqui, amém? Todo crente que quer viver de fato na presença do Senhor, ele padecerá perseguições, ele passará por perseguições.
Você quer ver isso? 2 Timóteo capítulo 3, vamos lá para segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você decidiu no teu coração honrar a Jesus, confessá-lo aqui diante das pessoas, você passará por perseguições, né? Pode ter certeza disso, ok? Mas Deus está com você. Então, somos mesmo perseguidos neste mundo, oprimidos aqui, uns mais, outros menos, mas Deus está sempre conosco, Ele nunca nos abandonará. E eu quero encerrar esse estudo com uma última referência, ok? Por favor, abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Eu vou então finalizar. Hebreus capítulo 13, versículo 5, a palavra do Senhor diz: que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Amém, meus amados? Então creia nesta palavra. Talvez você fique aí, né, se perguntando, mas por que eu estou passando por isso? Eu honro a Deus, eu sou fiel ao Senhor, eu estou passando por essa luta, por que Deus está permitindo? Lembre-se, meus amados, no mundo nós passamos por aflições, principalmente nós que honramos a Deus. Mas esteja ciente de que Deus está com você no meio dessa tempestade, para te consolar, te fortalecer, te dar vitória, no nome de Jesus. Amém? Ele nunca nos abandonará, de maneira nenhuma. Ele é fiel. Que Deus, então, nos abençoe mais uma vez. Amém.